Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo, e que nos dê inteligência e sabedoria para poder seguir Ele, saber viver segundo a vontade de Deus. E que o Espírito Santo venha a nos iluminar, nos trazer sabedorias do céu e revelar através da palavra de Jesus Cristo, nos mostrando como devemos viver segundo a vontade dEle, não a nossa. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada um. Amém. Vamos ler hoje João 3, 1 a 21. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem que estudava as escrituras antigas. E ele era, vamos falar assim, era um dos mais estudiosos daquela época. E ele veio visitar Jesus, conversar com Jesus, para saber como Jesus agia, quem era Jesus, a respeito dos milagres. Então vamos seguir aqui o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, à noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele disse para Jesus que se Deus não estivesse com ele, Jesus não faria os milagres que Jesus fez, e faz até hoje. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Aí Jesus fala com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, portanto, vós nasceis de novo. Quer dizer, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando com ele, Aí Jesus pega e fala para ele: mas você não entende o que eu estou te falando? Você que leu as escrituras de Moisés, as escrituras antigas, não entende que a pessoa tem que nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que nasce do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus é como um vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. E ele pega e faz parte de você. E aí Deus te dá sabedoria através do Espírito Santo dele, que te toca e transforma você. É como um vento. O vento você sente ele, mas você não consegue pegar o vento, Ele é imaterial, não tem como você tocar o vento. Ele não é matéria. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Aí Jesus disse, Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Jesus disse para Nicodemos, que ele era mestre em Israel e não compreendesse esse tipo de coisa.
Aí Jesus fala: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais os nossos testemunhos. Então Jesus falou para ele que aquilo que eles vê, eles testam e observam. E eles não acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo, que era fazer cego enxergar, curava o leproso, fazia a pessoa que já estava até morta ressuscitar, curava pessoas que não conseguiam andar e voltavam a andar novamente. Aí Jesus continua: você trata das coisas terrestres, não acredita? Como acreditais vós falar desses celestes? Quer dizer, ele pegou e falou, Jesus falou para ele: se você não acredita nas coisas que você está enxergando aqui na terra, e quando eu vou falar as coisas do céu, você vai acreditar? Né? Aí Jesus continua: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu sobre o Filho do Homem. Este estás no céu. Quer dizer, né? Jesus está falando dele mesmo, que ele desceu do céu, ele esteve lá aqui na terra e agora ele voltou para o céu novamente. Mas antes de Jesus voltar para o céu, ele ainda ficou um tempinho aqui na terra. Depois que ele morreu, ele ressuscitou, ainda ficou um tempinho aqui na terra, depois ele subiu aos céus. De modo para que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, no deserto, quando Moisés tirou o povo hebreu lá do Egito, o povo hebreu começou a falar mal de Deus, falar mal de Moisés. E aí aconteceu a questão das serpentes começaram a picar a eles, por causa do pecado deles. Aí Deus mandou Moisés levantar uma serpente. Quando eles olhavam para a serpente, a pessoa não morria da picada da cobra. Aí, como Jesus Cristo é o único que é o Cordeiro sem pecado, né? Que você vai ler em Coríntios 2, fala assim: aquele que não concedeu pecado, ele fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quer dizer, Jesus que não pecou, fez pecador por nós, né? Aí justifica essa parte aqui que fala de Moisés levantou a serpente. E assim, portanto, que os filhos do homem que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, que Jesus Cristo, né, que é o Cordeiro sem pecado, seja levantado no madeiro, né, na cruz. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, aqui é para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo, que é o Cordeiro sem pecado, que não tinha pecado nenhum, morreu por nós, né? E aí, Jesus continua dizendo, conversando aqui com o Nicodemos. Agora aqui é Jesus falando dele mesmo. Eles falam que essa parte aqui que Jesus fala dele mesmo, isso aqui explica a Bíblia inteira, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Porque quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Presta atenção nessa parte aqui. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. E o homem
Amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, o fim de não serem erguidas as suas obras. Quer dizer, faz as coisas erradas, não quer levar para a luz, que quando vai à luz enxerga, né, as coisas erradas que fez, que a luz ilumina, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feita em Deus. Quer dizer o quê? Jesus, ele veio ao mundo, né? Morreu pelos nossos pecados, sendo que ele não era pecador, né? Ele se justificou, nós que somos pecadores. E o mundo não quis ele, não aceitou ele, entendeu? E quando você é uma pessoa da luz, uma pessoa que segue Jesus, que tenta fazer as coisas certas segundo a vontade de Deus, né? Os seus feitos, as coisas que você faz, você não esconde de ninguém. Agora, quando você é uma pessoa que esconde as coisas, que faz coisas erradas, você não quer ir para a luz, porque a luz vai mostrar o seu erro. Então, o que é esse nascer de novo? Esse nascer de novo é nascer no Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Vou falar assim, é o batismo, descer as águas. Quando você entra na água e sai da água, quer dizer que você nasceu de novo. E esse nasceu de novo, as coisas erradas que você fez, fica no passado. Você agora tem uma consciência chamada Espírito Santo. É uma consciência daquilo que é certo e que é errado. E você se torna uma nova criatura. Uma criatura, um ser, um filho de Deus que não vai ficar falando mentira, que não quer fazer o máximo possível para não fazer nada de errado, sabe? Você vai ser salvo porque você nasceu de novo, você confiou em Jesus, de toda a sua sabedoria, de todo o seu amor, tudo você confiou em Jesus como seu único, suficiente Salvador. E você agora é um cristão, que significa um pequeno Cristo. Você vai seguir a Cristo, seguir as coisas certas. Você entendeu? E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá inteligência e sabedoria para poder agir. A gente pede para ele, a gente ora, conversa com Deus, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai. Deus, ele escuta. Pede ele em nome do seu filho Jesus, ele te ouve. Que desde quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi aos céus, nós não precisamos mais fazer sacrifício de animais para poder justificar que Jesus era o Cordeiro sem pecado. Então Jesus morreu como Cordeiro sem pecado, justificou nossos pecados e ele está lá no céu. E um dia ele vai voltar. Nas Escrituras fala que um dia Jesus vai voltar como um relâmpago. Entendeu? De uma hora para outra. Como um ladrão entrar na casa de uma pessoa, a pessoa não, se ela soubesse que o ladrão ia lá, ela ia ficar tomando conta, né? Mas Jesus vai vir assim rápido. A pessoa não vai nem perceber. O que ela vê foi, piscou o olho, Jesus já veio, já buscou o dele. Acabou. Não tem mais solução. Então acredita, tenha fé, coloca Jesus como o único suficiente Salvador na sua vida. Seja um pequeno Cristo. Seja um cristão. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha nos guiar, nos dar inteligência e sabedoria.